Olá, meus amores, tudo bem? Eu espero que vocês estejam maravilhosos. Bom, hoje eu estou aqui a convite da minha querida amiga Narla Morani para contar um pouquinho mais sobre a minha história dentro desse projeto criado e idealizado pela querida Bruna Nassif, projeto Sinergia, ao qual o artista, o bailarino, a bailarina da dança oriental conta um pouquinho mais sobre a sua história, né? E o seu envolvimento dentro da dança, dessa dança maravilhosa, dentro da dança oriental. Eu comecei o meu primeiro contato com a dança, foi em torno dos meus 9 anos, 9, 10 anos de idade. Eu falo sempre isso porque assim, foi através de qualquer reportagem, na verdade, qualquer matéria que tinha na TV, qualquer música relacionada ao Oriente, eu parava tudo e eu queria assistir isso, queria ver. Mas o meu contato mesmo foi um pouquinho mais adiante. Em torno dos meus 13, 12, 13 anos, 14 anos, nessa média, foi onde eu gostava muito de desenhar. E na escola as pessoas me conheciam muito como o Bruno que desenha, o Bruno que desenha, o Bruno que desenha. Ah, e eu queria muito aperfeiçoar na época o desenho mesmo, né? Mas eu não tinha condições, né? Venho de uma família, eu tenho 7 irmãos, venho de uma família super humilde, então minha mãe teve 8 filhos e não tinha como ela pagar, né, um curso, pra mim, não tinha como mesmo. E aí mesmo assim, eu na escola eu me destacava muito, ganhava muitos concursos, as pessoas gostavam muito dos meus desenhos. E aí eu tive uma professora que eu falo que foi um anjo, uma pessoa que meio que me impulsionou, né? Para mim poder chegar na arte da dança oriental mesmo. Quero aproveitar e falar o nome dela, a Dalvani, professora Dalvani, minha professora querida e eterna professora de História, que eu tenho um amor enorme, tremendo por ela, apesar de ela não estar mais entre a gente, mas é uma pessoa que me ajudou muito, muito, muito. Ela vendo o meu talento em desenho, começou a me ajudar. Ela falou, ai Bruno, vai procurar um lugar para você estudar, eu vou te ajudar. E ela me dava, na época, o meu transporte, né? Para mim poder ir fazer o curso de desenho. Fui, me matriculei, comecei a fazer as aulas de desenho. Mas eu gostava muito de desenhar livremente. Então eu catava uma fotografia, um desenho, e eu gostava de ampliar aquilo. E quando eu cheguei na sala de aula, tinha que pegar medidas, trabalhar com medidas, com números, aquilo estava me deixando confuso. Mas na sala ao lado acontecia a aula de dança do ventre. Então, ao mesmo tempo que eu estava ali desenhando, a música estava dentro de mim. Então, eu queria estar na sala de aula de dança do ventre, não na sala de aula de desenho. E nessa mesma época, por coincidência, tinha gincanas na escola, né? E cada sala tinha que preparar a sua dança, o seu material nas competições. E uma das atividades das competições, um dos números, era a sala de aula apresentar um número de dança. Aí eu sugeri para minhas amigas, minhas amigas de sala de aula, para a gente montar um número de dança do ventre, conseguir convencer todo mundo e a gente apresentou e ganhamos em primeiro lugar. Então, assim, ali, quando a gente ganhou em primeiro lugar, eu consegui apresentar uma coisa super nova para um lugar, né? Uma escola no meio da zona rural, aquela coisa toda. Então, tipo, as pessoas começaram a me elogiar e tal, e eu falei, meu, que delícia, meu, eu tô apaixonado por isso. E um pouquinho mais adiante, quando eu comecei a trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar com meus 14 anos de idade, meu primeiro trabalho eu era estoquista. Então eu trabalhava no estoque de uma loja de calçado. Eu comecei a ganhar meu dinheiro com 14 anos. E aí eu fui atrás de uma professora de dança do ventre para poder aprender, para poder, né, estudar, eu queria aprender, porque eu já estava encantado com toda aquela arte. E, e foi aí que eu tive minha primeira dificuldade, meus primeiros nãos, né, na verdade. Então, muitas professoras falavam assim, eu chegava nos estúdios, nas escolas, elas, ai, eu não dou aula para meninos, só para meninas, e dança do ventre é uma dança feminina, só mulher pode dançar, você tem que fazer DABIC, eu não dou aula para meninos. Então, esses nãos, não foi um, foi dois, foram milhares, milhares e milhares. E aí, na época, minha mãe me ajudou e comprou alguns DVDs pra mim, comprou, né, ela ia muito em bazar, brechó, e aí ela trouxe pra mim, na época era fita, e aí eu comecei, fitas, DVDs também,
E aí eu comecei a estudar dentro de casa, via os vídeos e ia copiando, né? Ia reproduzindo, tentando fazer igual. E até que então eu fui atrás, eu falei, meu, eu preciso aprender, eu preciso encontrar alguma professora, alguém para poder me ensinar, eu preciso encontrar uma pessoa. Foi aí que eu encontrei a querida e maravilhosa Ivana Antoniazzi, uma pessoa maravilhosa, que quando me viu, me abraçou, me acolheu como uma mãe mesmo dentro da arte. Eu fui fazer aula com ela, ela falou pra mim, Bruno, vamos fazer o seguinte, eu não dou aula pra meninos, mas hoje eu vou dar aula à noite, se você puder você vai, e aí a gente vê como que vai ser. Eu fui, fiz amizade com todo mundo gostou, a gente, né, se enturmamos, e aí eu fiquei. Desde então foi uma pessoa que, né, assim, me abraçou extremamente. A Ivana é professora, é uma bailarina, ela é bailarina clássica, dança há muitos anos. Eu fui o último aluno dela antes dela se aposentar e dei continuidade a essa arte, né? Estudei durante 7 anos com ela. E mesmo assim, cada vez mais eu queria aprender, eu queria aprender, eu queria aprender. Foi aí que eu e ela, na época, encontramos um curso em Campinas, né? Eu moro em Valinhos, minha família era de Valinhos. E eu sou de Valinhos, na verdade. E aí a gente encontrou um curso em Campinas, que era o curso da Lulu Sabonge. E aí a gente se inscreveu, a gente foi, a gente ia junto nos cursos, nas aulas, eu queria mais e mais e mais e mais. E aí a gente estava juntos, sempre juntos. Então a Ivana sempre foi uma pessoa assim, uma mãe, uma mestra, uma mentora, uma pessoa que me abraçou mesmo. E ela deu a mão pra mim e falou, vamos, eu quero estudar. E ela falava, vamos estudar. Isso aí, tem que estudar, Bruno, vamos embora. E aí eu fiz um ano de aula com a Lulu Sabonge e cada vez mais eu queria me aperfeiçoar, me aperfeiçoar. Fiz aula com a Soraya Zaydes, essa grande estrela. E aí eu continuei, eu queria sempre estudar. A minha visão era estudar versus estudar. Em 2012 eu me arrisquei, eu falei, gente, eu preciso estudar, eu preciso ampliar mais os meus conceitos. Eu quero mais, eu sempre quis mais, eu sempre quis estudar mais e mais e mais e mais. A palavra estudar, pra mim, era tipo assim, era a minha filosofia de vida, e é minha filosofia de vida, porque eu acho que quem não estuda, muito menos ensina, então assim, a gente tem que estudar, né? E foi aí que eu me inscrevi, eu vi o cartaz, né, eu vi na internet o anúncio do Fiel. Então, falei, eu preciso ir para esse curso. Na época tinha o Tito, Mohamed Shahin, N profissionais maravilhosos. E aí eu me inscrevi, fiz minha inscrição. E eu não tinha muito dinheiro, né? Então, tipo assim, eu fui para São Paulo, nunca tinha ido para São Paulo, pensa, me joguei em São Paulo. Falei, Jesus amado, vamos ver o que vai dar comigo, o que será que vai acontecer em São Paulo, o que será? E todo mundo, é perigoso, não sei o que, não sei o que. E eu fui. Só que assim, na época eu não tinha condições, então eu tinha, assim, o dinheiro que eu tinha era para pagar o curso e eu tentei ver se eu ia conseguir um hotel, mas não consegui. Então o que eu fiz? Eu passei durante 3 dias dormindo na rodoviária de São Paulo. Então eu ia pro curso, o dinheiro que eu tinha era para comer, comia, voltava para a rodoviária, tomava um banho lá mesmo e passava a noite sem dormir e animado para ir no dia seguinte na aula para poder fazer as aulas. E aí eu fiquei durante os 3 dias. No último dia, eu tive o prazer de conhecer a Carmelina. Ela chegou em mim e falou, Bruno, eu quero você no meu festival no Peru. E eu, sem entender, foi ali que surgiu meu primeiro trabalho internacional. Tá vendo? A gente faz um sacrifício, a gente se joga e as coisas têm um retorno, né? Então, foi meu primeiro trabalho internacional no Peru. Eu fui lá pra lá em 2012 ou 2013, 2013, se eu não me engano. 2013, depois eu fui em 2014 de novo. E desde então as coisas começaram a surgir e eu comecei a estudar sem parar. Fui pro Peru, fiz meu primeiro trabalho internacional em 2013 e depois eu fui em 2014 de novo. Em 2014, a Renata Moura chegou em mim e falou, Bruno, você precisa ir pro mercado. Eu já ia pro mercado persa. Sempre fui, assistia, eu gostava da feira, eu ia sempre pro mercado persa. Né? Comecei para o mercado persa em 2007 ou 2008.
E aí ela falou, Bruno, você tem que ir pra competir, tá tendo uma categoria Solistar, vai, se joga. E eu não gosto, não quero ir pra competição, não tô preparado, não, imagina, eu lá, não sei o que. Enfim, ela fez o que ela fez, que ela me colocou no concurso. Fui pro concurso em 2014, ganhei colocação. Em 2015, ganhei colocação em 2014, em Mercado Persa 2014, ganhei colocação. E aí foi aonde muitas pessoas começaram a olhar o meu trabalho, olhar a minha dança, me ver, me enxergar. E aí em 2014 mesmo, teve um festival da Luxor, promovido pela Luxor, o Festival Randa Kemer, no Brasil. E foi aonde eu fui, ganhei também um destaque tremendo. Fui, levei, dancei, as pessoas começaram a me conhecer mais e mais e as coisas começaram a acontecer tudo muito naturalmente. De repente eu estava dando aula na Argentina, estava dando aula no Chile, no Uruguai e as coisas foram surgindo assim, foram acontecendo muito natural. Não foi uma coisa que eu planejei, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Não, as coisas foram acontecendo. Em 2015 eu ganhei o Mercado Persa 2015, ou a categoria Solistar, em primeiro lugar, e aí as coisas já estavam assim acontecendo fervorosamente mesmo. Em 2016 eu resolvi ir para o Egito para poder me aperfeiçoar, para poder ganhar conhecimento, ter uma vivência e também absorver mais dessa energia, né, dessa mágica que é o mundo e a arte da dança oriental. Em 2015, eu resolvi me mudar para São Paulo, porque eu sou de Valinhos, minha família é de Valinhos. Hoje eu estou aqui em Valinhos, de quarentena, mas eu resolvi ir morar em São Paulo em 2015. Abandonei tudo. Eu trabalhava em loja, e eu em loja de calçados e tal, e eu resolvi abandonar tudo e eu fui para São Paulo. Fui, né, fui mesmo. Eu falei, eu preciso ir, preciso vivenciar isso. E aí eu fui para São Paulo, comecei a dar aula em São Paulo, as coisas começaram a fluir, crescer cada vez mais. Aí, voltando no assunto, ganhei Mercado Persa 2015, 2016 fui para o Egito e sempre na rotina de estudar, né, nesse meio todo, fiz aulas com N profissionais, Randa Kemer, Mohamed Shahin, Tito Seif, Aziz of Cairo, N profissionais renomados no mundo. Então eu continuei assim seguindo adiante. Em 2019 eu tive o prazer, né, já vivendo em São Paulo, eu tive o prazer de abrir meu espaço, meu estúdio, o Estúdio Bruno Habib, na zona leste de São Paulo, né, localizado no bairro Tatuapé. E um espaço onde eu posso dar continuidade, né, onde eu posso exercer tudo isso que eu venho aprendendo, tudo isso que eu aprendi, passando adiante, né. E é isso, a minha história com a dança é uma coisa, eu falo que é uma coisa meio louca, porque é uma paixão que eu não sei, é uma coisa muito forte, assim. E eu amo muito, muito, muito o que eu faço. Eu tenho uma paixão imensa pela dança, pela arte oriental. E eu fico muito feliz com as mensagens, Facebook, Instagram, YouTube no meu canal. As pessoas me mandam, fico muito feliz mesmo, sou muito grato. Eu acho que o artista sem o público não é nada. Então o artista ele depende do público sim, 100%. E eu acho que isso é mágico, isso é maravilhoso. E, bom, espero que eu tenha contado um pouquinho da minha história para vocês. Espero que vocês tenham curtido. E lembre-se de uma coisa. Nunca desista dos seus sonhos, seja qual ele for. Seja qual ele for, nunca desista dos seus sonhos. Por ninguém. Nunca, por ninguém. Sonhar, acreditar é conquistar. É conquistar. Quando deixa de sonhar, quando você deixa de sonhar, você deixa de viver. Então nunca deixe de sonhar por ninguém. Um grande beijo, espero que vocês curtam, né? Revivendo essa história toda minha aí nessa quinta-feira. Vou postar pra vocês hoje, TBT. E, bom, é isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e a gente se encontra por aí.